E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, a gente tá aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar fazendo algo um pouco diferente aqui pro canal. Vou estar trazendo uma tier list juntamente com a minha face, então agora vocês sabem quem eu sou e como é a minha aparência. Imagino que isso é bom, até porque eu vou estar avaliando o trabalho de outros criadores de mundos de fantasia e world building, então nada mais, nada menos justo do que eu mostrar a minha face para vocês, porque, bem, eu vou dar a cara a tapa agora. Então, pra gente começar, deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer que eu traga mais tier lists como essa. Sem mais delongas, vamos lá! Pessoal, começando aqui com Hora de Aventura. Hora de Aventura é um desenho que eu acompanho desde quando eu era criança, então eu gosto bastante ali da temática do desenho. Faz tempo que eu não acompanho a história, então eu posso estar falando besteira, mas se eu não estiver enganado, a Terra de U é o nome do mundo deles. E se eu não estiver enganado, ou é a Terra, ou é uma Terra muito parecida com a nossa, que teve uma guerra atômica, uma bomba atômica e assim por diante. É difícil avaliar um world building de um desenho animado, porque ele é muito mais focado numa mensagem, numa história, do que necessariamente ali uma criação de mundo de fato, né? Assim, Hora de Aventura ele é bem consolidado, ele tem o Reino Doce, ele também tem o Rei Gelado, tem o Reino de Fogo, etc. Mas é tudo muito, muito dividido, sabe? Ele não chega a explicar como é que funcionam os reinos direito. Claro, tem episódios sim que explicam e assim por diante. É um desenho bastante longo, mas ele não se aprofunda muito no mundo. Como eu tinha dito, ele é muito mais para uma mensagem, mas ele explica sim algumas coisas. Mas eu acho que para um desenho e para a ideia de um desenho, sim, ele é muito, muito bom. Então eu vou definir ele aqui num... Tier C, porque ele é muito bom na mensagem, mas ele não tem uma explicação de mundo muito boa. Inclusive eu esqueci de dizer, mas eu vou estar separando aqui no Tier S, que é muito bom. Tier A, que é bom. No caso, muito, muito bom. O A é bom. O B é ok, é legal. O C, sim, é bom. Eu acho que tudo é muito bom, né? Mas o D é mais ou menos, o E é ruinzinho, o F é muito ruim e o não conheço, porque não conheço a obra. Alice nos Países das Maravilhas. Esse faz tempo que eu não acompanho, quando eu li eu era criança. Então, assim, pelo que eu me lembro... Olha, eu quase coloco no não conheço, mas eu me lembro poucas coisas. Eu sei que tem um espantalho, tem o leão. Pela história, ele tem um reino, mas ele não se aprofunda nem um pouco. Mas é uma criação de um mundo bacana, ele tem uma estética legal também, mas assim, não é algo que me atrai, sabe? É algo muito mais uma história ali pra contar. Então eu vou colocar no... eu não vou dizer que é ruim, porque ele tem uma criação. Eu vou colocar no E. Pessoal, me perdoe quem eu estiver ofendendo, mas realmente é a minha opinião sobre o local. Alien. Alien é legal, ele se passa no nosso universo, né, um depois, ele é bem explicativo, principalmente quem viu só os filmes, depois tem os quadrinhos e as séries, os jogos, ele explica bastante, ele não inventa muita coisa, ele é sólido, claro, os quadrinhos dão uma viajada de vez em quando, mas ele é sólido no que ele se propõe a fazer, a saga Alien, depois tem os Predadores, tem os humanos, tem os robozinhos, é bem sólido. Eu dou um A porque é realmente muito bom, já é uma saga bem consolidada. Pessoal, agora Attack on Titan. Attack on Titan tava assistindo recente ali alguns episódios, algumas edits também, algumas explicações sobre o mangá. Li todo o mangá, li todo o anime, assisti todo o anime também. Então, olha, eu vou colocar ele no A também, porque ele é muito bom. A história dos Titãs, ele é inspirado em muita coisa que aconteceu na vida real. Então você percebe que ele carrega muito do nosso mundo na obra, ele tem uma boa explicação do porquê os titãs funcionam, do jeito que eles funcionam, o mundo deles é o nosso mundo de ponta cabeça, então, por exemplo, a África, no mundo deles é gelada, tem inverno na África, claro, tem inverno em todo lugar, mas um inverno bem gelado lá. Então ele tem uma boa explicação, ele tem uma narrativa fluida, eu não acho que seja um anime, nem um mangá lento de jeito nenhum. Claro, eu acho que ele peca muito nos países, por exemplo, Marley, Eldia, a Confederação do Oriente Médio, eu acho que são muito poucos países nesse mundo, acho que deve ter, sei lá, uns 5 ou 6, mas no geral é sim uma boa construção de mundo.
Toda a história, toda a evolução, os titãs, o jeito que eles influenciaram é bom, muito bom. Pessoal, agora, pra mim, Game of Thrones. Olha, difícil, viu? Eu vou colocar no S, porque sem dúvidas é uma saga que eu gosto muito. Eu sei que George R. R. Martin, quando ele foi criar a história, ele tinha poucas ideias. Ele queria criar, claro, eu ouvi falar, né? Eu ouvi da boca miúda. Ele queria criar uma história muito mais focada no íntimo e foi expandindo, expandindo. Game of Thrones foi uma das principais séries e sagas que me fez querer desenvolver o world building. Eu acho que Westeros, Essos, Sotórios e Ilhas do Verão, sabe? São nomes tão legais, oceanos tão legais e tudo se conecta, tudo é muito grande, tudo parece um mundo vivo que realmente, pra mim, é Tier S. É uma construção de mundo muito boa, um desenvolvimento de mundo muito bom. Não tem nada assim. Não, tem algumas coisas assim que eu não gosto, que eu acho que talvez foram feitas ali de acidente. Como, por exemplo, Westeros ter poucas culturas, ter pouca população, ter poucas cidades grandes, que parece que foi algo meio acidental, como se ele ainda estivesse aprendendo ali a criar um mundo, né? Por exemplo, Essos é gigantesco, mas você tem o quê? 12 cidades-estados espalhados por aí, tem os Dothraki, uma outra cidade ali perdida. Mas enfim, no geral, a construção de mundo de Game of Thrones é excelente, eu coloco no Tier S. Avatar. Avatar é bom, porque é um mundo ok, ele tem continentes próprios, tem uma história própria. Desde o começo, você tem os dobradores de cada elemento, depois tem dobradores especializados, tem o Avatar, né, que ele dobra todos. Ele tem a cidade de Ba Sing Se, que eu gosto bastante, do Reino da Terra. Eu acho que fazem sentido os conflitos que eles enfrentam. No geral, eu vou colocar como bom. Não acompanho muito, admito, não acompanho muito da saga. O que eu lembro era quando eu era criança e assistia o anime, posso estar pecando. Mas eu vou deixar no B porque eu acho que é uma história bem consolidada, vai. Avatar. Avatar o filme. Poxa, Avatar o filme eu vou dar um A também. Quase um S, talvez um S, quem sabe mais pra frente. Eu ainda não vi o último filme que lançou do fogo, do vulcão. Eu vou dar um A porque é uma história boa, bem consolidada. Poxa, esqueci o nome dos aliens, pessoal, mas acho que é Naafiri? Não, Naafiri é do LoL, né? Enfim, os avatares, eles são um povo bem consolidado. Depois no segundo filme mostram que tem avatares da água, por exemplo. Acho que no terceiro mostra que tem avatares adaptados ao fogo, então é um A, porque é bem construído. O oceano não, o planeta de Pandora, a lua, né, de Pandora, que orbita um outro planeta, poxa, é muito legal. Eles mostram os efeitos de maré, eles mostram os continentes, então eu dou um A sim. Blade Runner, dou um A também. Gosto do desenvolvimento, essa ideia, porque é um filme muito antigo, então desde já eles pegam a ideia dos robôs. Então, nossa, faz tempo que eu não assisti os filmes. Eles não inventam muito também, é o nosso mundo, é o mundo real. Não tem, tipo, uma ideia muito grande ali do que eles querem trazer. No caso, tipo, eles não inventam muita coisa, somente a parte dos robôs, mas é bem legal mesmo assim, mostra a personalidade deles, desenvolve bastante essa característica. Então, quando uma obra ela se propõe a focar em algo que ela mesma cria, é ótimo, né? Então, eu coloco também Blade Runner nesse tier A aqui. Percebi que já foram 8 deles, ainda tem bastante. Pra gente não pesar muito, então, eu acho que eu vou dividir esse vídeo aqui em 2. Vou fazer metade, até mais ou menos aqui no Super Mario. E, posteriormente, eu continuo pra gente poder continuar todos os outros mundos. Porque eu tô vendo aqui que tem uns que vai demandar tempo, hein? Mas vamos lá, Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro eu gosto bastante da ideia, do conceito. Conan ele foi um dos primeiros a desenvolver um mundo paralelo. Pessoal, eu sou muito leigo no Conan. O que eu sei, eu ouvi de outras partes, então dá pra ver que a minha opinião não é muito embasada sobre Conan.
Eu sei que eles foi pioneiro num desenvolvimento de mundo, o desenho era muito bom, os quadrinhos são muito bons, mas eu não tenho muitas ideias sobre o que é Conan. Eu sei que é Conan e que ele é bárbaro, mas de resto eu não conheço muito, mas eu sei que ele tem uma carga histórica bem grande ali pro desenvolvimento de mundo. Dragon Ball. Dragon Ball Z, olha, eu não gosto, vou ser bem sincero, eu não gosto do anime, não acompanho muito, tudo que eu sei eu vejo muito por fora, não é muito da minha bolha, também não gosto do desenvolvimento deles, nossa, quanto mais eu penso, mais vontade eu tenho de abaixar, tá? Ó, por saber que tem muita pessoa que gosta, eu vou deixar no D, porque eu acho que a curva de poder deles não faz muito sentido. Começa a inventar muita coisa, eu acho que eles se perdem demais no desenvolvimento da história, e talvez por querer deixar alongado. Então, eu vou deixar no D, é uma construção de mundo bacana, mas é aquilo, né? É complicado. DC. DC é legal. DC ela se baseia no nosso mundo, né? No nosso universo. E depois do nosso universo, ela continua construindo universos próprios, tem diversos quadrinhos, tem os filmes também, tem várias histórias, mundos paralelos. Eu acho que eles talvez sofrem até mesmo do Dragon Ball. A diferença é que Dragon Ball ela segue uma história única, enquanto a DC ela se ramifica, depois junta. Muito da Marvel acaba influenciando a DC também. Muitos criadores participam, muitos heróis são criados, escala de poder também. Ele sofre do mesmo mal do Dragon Ball, só que com coisas diferentes. É legal o universo deles, poxa, adoro o Superman, a ideia que ele passa, o sentimento que ele passa, essa ideia de bondade, etc, o que os heróis passam, mas em critério de criação de mundo eu acho fraco. Então, mas claro, criação de mundo não é só geografia, né? Não é só história, ela é uma mensagem. Então, pela mensagem eu coloco no C, mas se depender só de criação de mundo, eu colocaria no D, acho que junto com o Dragon Ball. DD. DD ele segue a mesma coisa. A carga histórica dele é muito grande. O DD ele já criou mapas muito bons para as aventuras dele. Ele tem um continente próprio. A Costa da Espada, por exemplo, segue muito bem a geografia. Então vou colocar o DD no A, porque o DD ele é bem consolidado. Foi ele que criou digamos, né? Ele que criou o RPG, o conceito de RPG antigo, que a gente segue até hoje. Então eu considero que seja uma criação de mundo muito boa. Depois tem o 5.0, 6.0 que eles começam a aumentar também bastante coisas. Já começa a colocar uma alta fantasia muito grande, o que já começa a me mudar a opinião. Já coloca no D, talvez, porque é igual Conan. O D&D começa muito bem, começa a expandir, cresce, cresce, cresce. Depois tem mundos paralelos, tem... sabe, muitas coisas, mas ele tem uma história muito boa também. Eu acho que D é um bom lugar, porque ele é como se fosse um grande pai do world building medieval, sabe, de fantasia, então eu vou deixar ele no B. Doctor Who, pessoal, não conheço, não faço ideia do que é Doctor Who, não sei se é série, não sei se é filme, não sei se é sobre um doutor, não sei do que é, o título faz jus ao nome. Também não sei o que é isso, não acompanho muito a saga. Dragon? Poxa, Dragon Age Origins também não conheço. Não sei o que é. Mas deve ser legal. Está aqui na lista. Duna. Duna é legal. Duna é bom, é bom. Duna, ele vem no nosso universo. E só que muito mais pra frente, eu acho que ele tem uma geopolítica muito boa, igual é o Game of Thrones. Ele não chega a se expandir tanto, né, nos planetas, somente em Arrakis, mas Duna sim é muito bem construído. Eu vejo Duna como um universo muito bem consolidado, muito bem feitinho. Gosto do Paul Atreides, é uma história bastante longa, ele não se perde, não aumenta muita coisa, ele passa uma imagem, uma mensagem muito boa sobre o que ele quer passar, ele não se contradiz muito. Eu acho que ele é bem sólido, uma construção de mundo muito boa. Ele se foca em uma coisa e vai passar uma coisa até o final. Heartsea, eu já ouvi falar muito sobre esse Heartsea, mas eu nunca fui atrás.
bem vagamente, não vou falar muito porque eu não conheço. Tem The Scrolls, Skyrim, né? Skyrim eu imagino que seja o mais famoso dos jogos. Eu só vou colocar ele no S porque eu considero muito bom, tá? Eu considero o Skyrim no geral, o Tamriel, que é o continente deles, muito bom. Eu acho que eles têm uma excelente geopolítica, países muito bem definidos, culturas bem definidas. Até dentro das regiões como Skyrim você tem culturas diferentes para quem gosta dos jogos e também gosta de se aprofundar. Tem os livros. Eu acho o The Elder Scrolls muito bom. No caso, poxa, toda a mitologia, por mais que seja inspirado já em fantasias já consolidados, eu acho excelente. Eu vou colocar ele aqui no Tier S porque ele merece. Esse daqui eu não conheço, Fable. Nunca ouvi falar. Final Fantasy. Final Fantasy é bom. Eu já ouvi falar dele, mas eu nunca fui atrás, então eu não vou me dar a prepotência de avaliar. Eu vou me recolher a minha insignificância. Halo, mesma coisa, eu já ouvi falar muito sobre, mas também não vou me dar essa prepotência. Eu imagino que deva ser um mundo bem construído. The Handmaid's Tale. Nossa, esse aqui é bom. Eu já li o livro, já li a série, já vi a série, já ouvi falar muito de The Handmaid's Tale. Poxa, esse aqui tem um mundinho bem construído, não é um futuro muito distante, é um futuro bem próximo do nosso. Inclusive ele se passa, se eu não estiver enganado, em 2016, 2020, eu acho, por aí. Olha, eu vou colocar ele no Tier S porque ele merece. Quando eu vi a série eu fiquei chocado, eu fiquei deslumbrado, eu maratonei essa série rapidinho e imagino que merece. Essa ideia das aias de Gilead, um governo sendo tomado por uma teocracia cristã, algo que a gente não está acostumado no mundo atual. Eu imagino que isso foi algo tão inovador, a criadora teve uma visão tão à frente e assim, transcendeu ali o que tava normal. Hoje em dia tá com um foco muito maior, né? Imagino que pela situação política do nosso mundo, mas Tier S, ele tem ali um desenvolvimento muito bom, essa questão da humanidade não conseguir mais se procriar e ter que transformar as mulheres em um recurso. Poxa, isso é bem bacana. Não tô dizendo que isso é bem bacana. Vocês entenderam, né? A obra em si é bem bacana. A ideia é bem bacana. E assim, eu acho meio fraca, não vou mentir, eu acho a política meio fraca de The Handmaid's Tale. Por exemplo, nunca ficou explicado exatamente o porquê Gilead não invade o Canadá, ou então nunca explica direito como é que funciona essa questão dos capitães, quem serve quem, o olho. Parece algo muito simples, uma escada muito simples, uma hierarquia que não faz sentido. Parece que todo mundo governa todo mundo. É um negócio meio esquisito, eu não consigo entender direito a hierarquia de poder. Mas no geral, em outros quesitos, eu acho muito bom, principalmente a distinção de classes entre eles. Esse daqui, His Dark Materials, poxa, não conheço. Não sei qual é. Wizarding World. Também não conheço, pessoal. Esse daqui também não conheço, não faço muita ideia de que seja. Ok, Senhor dos Anéis. Aqui, Senhor dos Anéis é muito bom. Senhor dos Anéis, se eu não estiver enganado, posso estar falando uma besteira muito grande, muito grande. Peço até perdão aos pais da geografia fictícia do world building, mas se eu não estiver enganado, Senhor dos Anéis é um dos, se não o primeiro, o primeiro world building grande, assim, a vir no mainstream. Ele vem com um continente completamente novo, uma língua completamente nova, povos, culturas, raças, ideias, línguas, religião. Nossa, foi algo tão inovador na época que Senhor dos Anéis, ele foi o pai de quase tudo isso que você tá vendo aqui. Claro, isso aqui também foi inspirado em outros lugares, mas Senhor dos Anéis criou o conceito de mundo mágico, alta fantasia, elfos, anões, orcs. Poxa, tudo que você acha e conhece de fantasia vem do Senhor dos Anéis, por isso que é tão difícil a gente se desvincular dessa ideia de medieval europeu,
Porque Senhor dos Anéis, ele é muito inspirado no medieval europeu. Então, o Senhor dos Anéis carrega com ele toda essa história. Assim, o mundo da Terra-média, o continente, eu acho tão bem desenhado. Claro, os outros eu não acho, não. Os outros continentes eu acho bem feios, mas o continente da Terra-média eu acho ele tão bem desenhado, tão bem escrito, os climas são certinhos, os países fazem sentido, uma geopolítica que faz sentido. Claro, acho meio vago essa questão dos orcs sempre serem maus, mas acho que é por causa da visão. Porque, querendo ou não, se você tivesse uma outra raça, você sempre ia considerar essa raça ruim. Mas, poxa, se eu pudesse dar uma nota, eu daria uma 100/10 ali pro Senhor dos Anéis, por tudo que ele significa. Lovecraft. Poxa, Lovecraft é muito bom também. Ele não expande muito essa questão do universo, expande, né? Mas essa questão do mundo, o mundo é o nosso, mas essa ideia de uma criatura, ou criaturas, deuses que a gente não compreende, raças novas. O que ele se propõe a fazer, que é mexer com terror psicológico, com essa ideia do desconhecido, de algo tão grande que você se sente pequeno, ele faz e faz muito bem. Eu gosto bastante do conceito dele. Então, eu acho que ele é muito bem consolidado, eu acho que ele segue uma narrativa legal, o que ele se propõe a fazer é muito bom. O artista dele, que criou, é muito ruim, ele no caso é uma pessoa muito ruim, mas as obras dele eu não posso negar que tem um motivo do porquê que elas são o que elas são. Livros excelentes, então acho que é um tier A merecido. Magic, já ouvi falar muito, mas também não conheço Magic, infelizmente. E para finalizar essa parte 1, a gente chega no Super Mario Bros. Super Mario Bros. Começou com uma ideia muito simples, um encanador que pisa em tartarugas, que está no mundo. Olha, vou te dizer que Super Mario também não é uma estética que me agrada. Claro, ele é para crianças, né? Tem o Bowser, tem o Luigi, mas assim, acho que ele peca no mesmo negócio de Alice no País das Maravilhas. Eu acho que ele é um mundo simples até demais. Ele é fantasioso, né? É muito fantasioso. Mas, em quesito de world building, eu acho que infelizmente é um E pra Mario. Me perdoem, fãs de Mario. Pessoal, foi isso então. Por hoje é só. Na parte 2 eu continuo. Tem alguns aqui que eu quero falar bastante, como por exemplo Warhammer, Talking Dead, Hunger Games, World of Warcraft, Star Wars, One Piece, Mágico de Oz, Nárnia. Poxa, bastante títulos aí pra vir. Mas por enquanto é só. Muitos aqui eu não conhecia, boa parte. Mas os que eu conheci eu tentei dizer, pelo menos o básico ali por cima do porquê que eu colocaria nessa categoria. Galera, inclusive esqueci de dizer no comecinho, mas o site que eu tô usando é o Tiermaker, muito bom. Aqui você consegue fazer tier de qualquer coisa que você possa imaginar, então, por favor, acessem, façam suas tier lists. E se você não concorda, ou então tem uma visão diferente, coloca aqui nos comentários como você faria essa tier list, que aí no segundo vídeo daqui mais pra frente eu talvez faça ali algumas correções de algumas coisas que eu tenha me equivocado. Afinal, a gente muda, né? A gente muda nossas opiniões com o tempo. Enfim, no geral foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam do like. E é isso, pessoal. Até a próxima.